Boa noite a todos. No nosso encontro de hoje, a gente vai comentar a respeito de ferramentas da qualidade. Eu disponibilizei o material para vocês já no sala de aula. Eu disponibilizei 3 arquivos em PDF, né? Tem um arquivo aqui que ele está em PowerPoint, depois eu vou disponibilizar ele também para vocês, tá? Então, o pessoal que está acompanhando as aulas, a gente está trabalhando a disciplina de gestão da qualidade, nós abordamos a respeito de algumas ferramentas já da qualidade quando nós tratamos, né, na disciplina de organização, sistemas e métodos. Então, na disciplina de organização, sistemas e métodos, nós tivemos a oportunidade, né, de trabalhar de forma bem detalhada a respeito, né, de diagrama de causa e efeito, diagrama ou gráfico de Pareto, né, folha de verificação, diagrama de dispersão, outras análises gráficas, né, histograma, gráfico de controle. Todas essas ferramentas nós trabalhamos quando nós abordamos, né, quando nós tivemos a disciplina de organização, sistemas e métodos. A disciplina de organização, sistemas e métodos, ela vai visar, né, trazer métodos, trazer ferramentas para a resolução de problemas. Eu comentei na aula passada, quando a gente abordou a respeito da ferramenta Six Sigma, ou Six Sigma, né, que a formação do administrador é justamente o quê, né? Dar todo o conhecimento, né, teórico, né, garantir com que ele tenha também a noção, a prática, para quê? Para que ele esteja bem municiado com as ferramentas adequadas para resolução de problemas, né, e busca da solução ótima. Então, como nós já tivemos em organização, sistemas e métodos, o que eu fiz? Eu disponibilizei o material, tá? Esse é um material que ele acaba sendo extenso, mas é um material que a gente já trabalhou em organização, sistemas e métodos. Ele vai ficar disponível para vocês, só que eu não vou cobrar ele em avaliação, tá? Ele é um material que a gente tem, deixei também para que a gente tivesse todo o material de gestão da qualidade completo. Esse material de vocês ficou bem bacana, né? Eu comentei, busquei todo o meu material de capacitação para docência, material do mestrado, material da graduação, claro, atualizei todo o material e busquei, né, conteúdos que inclusive eu não tinha tido em nenhuma dessas etapas, tá? Então tá, esse material, ele vai ficar disponível a título de material extra consulta, certo? Essas ferramentas já foram todas cobradas ao longo da nossa disciplina de OSM, então eu não vou, né, recobrar um conteúdo que a gente já tinha abordado, até porque a gestão da qualidade é bastante ampla, a gente viu como a gente trabalhou de uma forma aprofundada, mas, né, tentando buscar o máximo de conteúdo, o máximo de ferramentas possíveis para justamente municiar vocês, e a gente já está no nosso último encontro, né, trabalhando forte, trabalhando pesado todas as aulas, e aí a gente não teria tempo hábil para, né, fazer uma revisão. A ideia, o que é? Apresentar outras ferramentas para vocês, né, outras formas. Então, esse material aqui vai ficar disponível, e o outro que eu comentei é justamente aqui, ó, né, trazer algumas ferramentas, né, essas ferramentas tidas como ferramentas gerenciais da qualidade, né, então, dentre elas aqui, né, diagrama de afinidades, diagrama de relações, diagrama de árvore, diagrama de matriz, análise de dados da matriz, né, os componentes principais, diagrama de processo decisório e diagrama de setas. Então, se a gente fosse observar, ó, aqui eu tinha 7 tradicionais ou básicas ferramentas, né? Aí aqui ele já trazia, ó, justamente o que a gente vai trabalhar, né? Além disso, a gente já trabalhou o QFD, né? E outras ferramentas a gente inclusive trabalhou, e vocês tiverem outras disciplinas, né? Brainstorm, 5W, 2H, a gente trabalhou também em OSM, tá? Beleza. Então, comentando aqui a respeito dessas ferramentas gerenciais da qualidade. O objetivo é de que melhor forma você conseguir se estruturar e se organizar para tomada de decisão ótima. O que vem a ser o diagrama de afinidades, né? O diagrama de afinidades ele vai servir para esclarecer a natureza, a forma e a extensão dos problemas, né? Agrupando ideias ou opiniões sobre a forma de informações verbais
segundo a similaridade. Então, o que ele traz, né? Aqui, para a gente pegar como um parâmetro, a gente tem, né, diversas reclamações aqui feitas pelo cliente, e o que ele faz é o seguinte, né? Ele justamente organiza por afinidade. Tá? Se a gente for observar, essa ferramenta que a gente está trabalhando aqui, quando estamos trabalhando a ferramenta QFD, você faz essa junção, né? A voz do cliente, que é justamente para traduzir a voz do cliente, com os requisitos, né? Do produto, do serviço. É claro que, dependendo aqui da situação, você pode trabalhar com a ferramenta sozinha específica, né? Ou, que nem a gente falou, vocês vão ver que uma ferramenta, ela é utilizada, ou o diagrama, ele é utilizado dentro de outras ferramentas, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse diagrama, o que acontece? As diversas reclamações, elas são organizadas por afinidades. Então, por exemplo, né, ó, sobremesa sempre igual, o café era ruim, limpeza lenta das mesas, falta de espaço, foram as reclamações que eles fizeram. Então, algumas coisas vão estar relacionadas, né, ao cardápio. Então, por exemplo, né, a sobremesa sempre igual, o cafezinho ruim, cardápio pouco variado, está relacionado, está agrupado por afinidade no cardápio. Outros questionamentos estão relacionados às instalações, né? E outros, por sua vez, estão relacionados ao serviço, né? Ó, a questão, a limpeza, né? O pessoal pouco atencioso, a questão do treinamento. A ideia, o que é? É justamente, né? Você tem uma quantidade, muitas vezes, grande de reclamações, né? E daí a pessoa fala assim, por onde começo? Beleza. Aqui ele fez já um pequeno norte, né? Se às vezes, né? E até para identificar quais estão relacionadas às instalações, quais estão relacionadas ao serviço em si e quais estão relacionados, né, a uma variedade do cardápio, uma melhoria no cardápio, melhoria, né, da forma como o produto é servido ou até a própria matéria-prima que é utilizada que faz com que o macarrão tenha um sabor ruim. É claro que você pode utilizar de outras ferramentas para tentar identificar o que está acontecendo, tá? Esse é o diagrama de afinidades. Diagrama de relações. Serve para esclarecer as relações de causa e efeito de um problema ou uma situação complexa, né? Então, aqui ele traz um exemplo, ó, que é justamente você fazer a relação de uma coisa com a outra, né? Então, a falta de treinamento, né, faz com que haja material errado, a ferramenta acaba quebrada, peça com defeito. Falta de treinamento, né, vai gerar inspeção, ou tem a questão da inspeção incorreta, né? De onde é que vem a causa da inspeção incorreta? Falta de treinamento, né? Aí aqui, ó, subdimensionamento, vai acabar gerando, né, a ferramenta quebrada. Então aqui ele faz, né, uma relação, não é o diagrama de espinha de peixe, né, de causa e efeito, mas ele faz uma relação ali, né, entre várias situações, né, e já está pensando na ideia do que, digamos, é efeito de uma outra causa, né, o que antecedeu. Tá? Esse é o diagrama de relações. Outro diagrama de árvore, serve para determinar os meios necessários para se alcançar metas e objetivos específicos, esclarecendo a essência do problema e tornando visível a questão. Isso é bem interessante. Então, assim, ó, né, para que haja, né, uma boa casa, né, então, quais são os critérios? Aqui foi identificado o seguinte, ó, que ele vai estar relacionado a estar bem localizada, né, e a ideia de ser econômica. Bem localizada significa o quê? Fácil acesso. Bem localizado significa fácil acesso e uma boa vizinhança. Fácil acesso, né, é bom serviço de transporte, rua pavimentada. Lembra quando a gente falou também a respeito da ferramenta QFD, que você vai desdobrando as informações ali do cliente? Então é uma ideia de desdobrar, para justamente conseguir compreender. A gente viu quando a gente trabalhou a respeito da ferramenta QFD, que você vai desdobrando, né, para justamente alcançar, né, a satisfação do cliente na linguagem dele. Se a gente for observar, aqui também é bem interessante. Por quê? Porque você ter, digamos, uma boa casa é totalmente subjetivo, tá? Então, assim, ó, ouvindo o cliente, né, aí você começa a fazer esses desdobramentos. Lá a gente tem uma ferramenta que ela é muito, a gente detalhou muito mais, mas aqui a gente poderia conseguir compreender o que é, né, para que você alcance o êxito, né? Então,
para que seja possível, né, atingir a satisfação do cliente, que a princípio foi comentado que seria uma boa casa, né, com os questionamentos ou com o levantamento você consegue, e depois você vai trabalhar justamente no quê, né? Bom serviço de transporte, né, ou vai buscar, né, uma residência onde tem um bom serviço de transporte, a rua seja pavimentada, que é o critério aqui para ser de fácil acesso, né? A questão do ambiente onde ela está inserida, né, onde tenha comércio e serviços, segurança, né? Baixo custo, de fácil manutenção, confiabilidade, alto valor agregado. Então, a ideia, né, de alto valor de revenda e com preço baixo. Tá? Então, aqui foi feito um desdobramento, né? Só que aqui é como se fosse uma etapa somente, o diagrama de árvore, tá? Ele é bem legal. Tenho certeza que vocês já viram esse desdobramento. Eu não fui professor de vocês da disciplina de administração financeira e orçamentária, né? Mas em administração financeira e orçamentária você trabalha assim com os indicadores, em árvore, né? E você vai trazendo os indicadores e vai vendo, né, a relação de um com o outro, é bem interessante. Diagrama matriz, nós trabalhamos ele, né? Serve para identificar elementos correspondentes envolvidos em uma situação, esclarecendo pontos problemáticos. Aí ele vai fazendo aqui, né, a questão de bolhas, umidade e tudo mais. A gente trabalhou, mencionou também a questão da matriz no QFD. Diagrama de processo. O diagrama de processo é uma ideia quase que de um fluxograma, né? Só que ele vai analisando o processo. O fluxograma também ele vai apresentando, então ele vai aqui, ó. Carro não pega, falta de gasolina, está quebrado. Sabe o que é? É um fluxograma, tá? Só que ele tem uma nomenclatura aqui, né? Como a gente está falando de processos, então, diagrama de processo decisório, tá? Comentei com vocês, assim, ó, na aula a respeito do Seis Sigma, né? Vocês estão terminando a graduação, estão na 7ª fase, semestre que vem a 8ª fase, vocês vão ver que os autores vão trazendo, às vezes eles trazem ferramentas com outros nomes, né? E o que eu quero, desde o início comentei que o meu objetivo com vocês é que vocês tenham uma variedade grande de informações, tenham bastante informações, e que depois vocês utilizem isso no seu dia a dia e na sua prática, tá? Por quê? Porque vocês vão ver que às vezes você vai ver um autor, ele traz assim um nome diferente, e você fala assim, tá, mas, por exemplo aqui, diagrama de processo decisório. Você olha e fala assim, professor, tem uma nomenclatura, beleza, porque está falando dos processos, mas é um fluxograma, tá? Ele só não tem, né, toda a questão, digamos assim, dos símbolos, que nem a gente viu no fluxograma. Então, ele está de uma forma até mais simples, né? Mas você, com o fluxograma, consegue trabalhar, chamaria de fluxograma, tá? Só que aqui, como a gente está fazendo uma análise aqui do processo, ele chamou de diagrama de processo decisório, beleza? É importante eu trazer para vocês e trazer como é que os outros autores trouxeram em termos de nomenclatura. Por quê? Porque alguém fala, tipo assim, diagrama de processo decisório. O cara fala assim, meu Deus, não tenho a menor ideia do que é. Aí quando você visualiza, você fala, não, tenho certeza, consigo fazer. Inclusive na minha empresa, né, numa análise lá, a gente fez todo o fluxograma para entender cada um, o passo a passo. Beleza? Que é a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu entrar aqui numa tela aqui, depois a gente volta aqui nessa anterior. Ó, é que nem aqui eu tenho o ciclo de serviço do supermercado, ó. Eu tenho cada uma, né, das etapas do ciclo, beleza? Ó. Então ele vai desde o início, né, entrar no estacionamento, encontrar um lugar para estacionar, entrar no supermercado, conseguir o carrinho. E aqui é uma preocupação de cada um de vocês, na qualidade de gestor, né, de tentar buscar com que o cliente tenha, né, uma percepção de que o seu serviço é um serviço de qualidade, né, que o supermercado por si só, né, que o contexto geral, que ele diga assim, poxa, que ambiente bom, né, me gerou extrema satisfação, né, até me surpreendeu, e vai fazer com que eu seja fiel àquele supermercado. Vocês sabem que a prestação de serviço é algo bastante complexo, né? Como, por exemplo, pode haver, né, investimentos altos pelo supermercado, né? Então, assim, o carrinho do supermercado é excelente, estacionamento do supermercado é excelente, tudo limpo, organizado, tudo mais. Aí, quando chega lá no final, que ele vai sair do estacionamento, ele se incomoda com a catraca.
A catraca não abre, ninguém vem abrir, e ele com pressa fez as compras do supermercado, né, passa aquele cartão que você tem com código de base, o cartão não abre, não abre, não abre. Ou seja, essa é a questão do serviço, né? Você tem todo o ciclo funcionando lindo e maravilhoso. Até ele chegar aqui, ó, levar as compras ao carro, o cara estava satisfeito. Feliz da vida. Chegou na hora de sair do estacionamento, deu problema com a catraca, o cara fica tão revoltado que ele fala assim, ó, nunca mais piso naquele supermercado. Vocês sabem que acontece, pode acontecer com vocês, tá? A mesma coisa, né? Pode ser, às vezes, numa questão, né? Na questão da embalagem, das sacolas, né? Você chega no supermercado e você diz assim, eu gostaria de pegar as sacolas, né? Aí a pessoa fala, não, aqui no supermercado a gente agora está com uma campanha de conscientização ecológica e tudo mais, agora o senhor vai levar na caixa. Aí você diz assim, não, minha senhora, você me desculpa, mas assim, ó, eu moro a 4 quadras daqui, eu vim a pé. Não, então o senhor leva na caixa de papelão. Não, eu quero levar na sacola, né? Então, assim, ó, para a gente ver, existem vários pontos, né, onde você tem que tomar um cuidado bastante grande. Não são raros os casos onde, por exemplo, imagina, a mesma coisa acontece no supermercado, olha o investimento que é você ter o supermercado, né, em rede hoteleira, que você tem todo o investimento altíssimo, você tem toda a edificação, ou às vezes são várias edificações de um hotel, né, e no final, o que gera insatisfação é o mau atendimento da camareira. Então, assim, o recepcionista foi fantástico, o garçom foi fantástico, a comida do restaurante foi super legal, só que chegou na hora do atendimento, né, a camareira estava com a pá virada, pegou e quase agrediu a pessoa no corredor do hotel. Acabou a percepção, né, pode ser um dos, né, diversos aqui critérios ali, os diversos pontos ali do ciclo, vai gerar insatisfação, tá? Então, por isso que na análise e na ideia do mapeamento lá do processo, é importante você tentar ou você buscar a melhoria em cada uma das etapas, assim como medir e mensurar qual que é a satisfação em cada um dos pontos. Por isso que quando nós falamos a respeito de sistemas de gestão da qualidade, né, a gente falou da ISO a 9001, né, a gente falou, olha, a preocupação da qualidade é de todos, né, todos devem buscar, né, a qualidade e todos devem buscar a melhoria contínua, né, de cada uma das etapas do processo. Tá? Legal? Beleza, voltando. Então, aqui, né, diagrama de processo decisório e, por fim, o diagrama de setas. O diagrama de setas ele é bem interessante. O que ele faz, né? Você começa a trabalhar as setas e eu não me lembro se foi o professor Ismael ou se foi a professora Francine agora, né, a professora de administração da produção, que daí você trabalha aqui e aqui com esse diagrama de setas você vê, né, qual que é a atividade, qual que é a atividade que precede ela e o tempo que ela leva. Isso aqui é utilizado em produção, né, a gente está falando aqui de ferramentas, né, gerenciais, ele é utilizado em produção para você verificar o caminho crítico. Isso, com o Emerson. Então, o Emerson deve ter trabalhado, eu vi que ele trabalhou várias questões, inclusive com isso, admissão de projetos, né? Então, você trabalha ali o caminho crítico, que é justamente os pontos onde você vai ter os gargalos, né? E aonde, por exemplo, assim, ó, não pode parar, porque se parar, ele vai parar, vai trancar todo o processo, tá? A gente não vai fazer, eu não vou cobrar de vocês um exercício para que vocês resolvam, porque vocês abordarem outras disciplinas. O que a gente está observando é o seguinte, que em administração, as matérias, elas são interrelacionadas, né? Então, alguns assuntos aqui eu trago as ferramentas, daí vocês vão lembrar assim, professor, né? Ali as ferramentas da qualidade é o ECM, beleza, né? Mas outras ferramentas, como por exemplo aqui, você fala assim, eu vi com o professor Emerson em administração de projetos, né? A questão do caminho crítico e tudo mais, bem legal, tá? Ok, essas eram, né, as 7 novas ferramentas gerenciais para apresentar para vocês, né? As outras ferramentas a gente já trabalhou no ECM, e daí, o que eu quero trabalhar com vocês é a ideia dos indicadores da qualidade, tá? Só que
os indicadores da qualidade, ele vem do livro, da doutrina, quando vai trabalhar, né, a respeito, né, da qualidade, ele vai dizer assim, olha, é de fundamental importância que haja uma mensuração. A gente trabalhou em Six Sigma também, né, importância de mensurar. Esse material aqui, eu julgo que ele é extremamente importante pelo seguinte, porque ele vai trazer alguns exemplos de indicadores, né, que poderiam ser utilizados na gestão do seu negócio. Porém, né, na minha concepção, eu acho o seguinte, ó, né, a gente vai trabalhar, né, ou se trabalha com isso, mas lá em OSM eu trabalhei com vocês a respeito do Balance Scorecard, tá? Balance Scorecard foi trazido, né, por professores, né, da faculdade de Harvard, e eles desenvolveram a ideia do seguinte, eles falaram assim, olha, a gente tem muitos indicadores financeiros, e às vezes o gestor está baseado só em indicadores financeiros. É de fundamental importância que a organização, né, no gerir, no planejar a sua empresa, ou na gestão estratégica da sua empresa, que ela utilize, né, de indicadores não somente financeiros. Isso, ó, o David comentou que a FGV está com um curso gratuito sobre o Balance Scorecard online, tá? Então, bem interessante, você pode assistir e acompanhar. Balance Scorecard, nós tivemos a oportunidade no semestre passado de conversar, né? A disciplina de organização, sistemas e métodos, quando a gente abordou a respeito de sistemas, eu falei, ó, quero mostrar para vocês a ferramenta do Balance Scorecard, justamente para a ideia da mensuração, tá? Do desempenho. Então, assim, ó, as 4 perspectivas, né? Financeira, cliente, processos internos, aprendizado e crescimento. Então, assim, onde é que estaria a questão da qualidade? A questão da qualidade, ela vai permear, né, alguns pontos. Pode ser a qualidade percebida pelo cliente, a qualidade da produção, do processo interno, né, e até como existe uma relação de causa e efeito, e a gente viu, e até das ferramentas, né, diagrama de Chicago e tudo mais, né, a necessidade de treinamento. Então, assim, ó, vocês vão ver lá nos indicadores da qualidade que ele vai trazer indicadores que eles podem ser utilizados em cada uma dessas perspectivas. É do material da qualidade, são indicadores voltados, né, pelos autores, apresentado como sugestão dos autores que tratam a respeito da qualidade, né. Na minha prática, eu utilizaria eles junto com o Balance Scorecard, tá? É claro, é uma preocupação da qualidade. Vocês sabem, toda a ISO, né, ela vai trabalhar a respeito do controle, da mensuração e tudo mais. Então, você tem que ter esses indicadores, tá? Aqui, né, exemplos ali dos indicadores, que ele vai trabalhar a ideia do objetivo, né, a perspectiva e o indicador. Então, só a título de informação, né, daquilo que a gente trabalhou no semestre passado. Objetivo, atingir mercados financeiros esperados pelos acionistas. Né, o indicador, aumento da margem bruta, né, contratação de representantes comerciais lá na área de vendas, né, e qual que era a meta. Indicadores relacionados aos clientes, percentual de fidelidade, implantação de ações corretivas solicitadas pelos clientes, né, e outro exemplo de indicador ali a respeito do profissional pós-venda, tempo de atendimento de reclamações. E assim trouxe, né, ó, indicadores, processos internos, né, e crescimento, beleza? Vamos voltar agora para o material, né, de indicadores da qualidade, mas vocês vão ver que a gente vai trabalhar alguns pontos que a gente trabalhou, inclusive, lá no BSC, tá? Então, os indicadores também são denominados, né, indicadores de desempenho, e eles vão compreender os dados que quantificam, né, as entradas, as saídas, né, os processos, o desempenho dos fornecedores e a satisfação das partes interessadas, né, a nomenclatura toda da ideia da ISO, que você tem, né, os clientes, acionistas, né, quem são as partes interessadas, a sociedade, inclusive. Beleza. Servem para, né, os indicadores, internalizar na organização as necessidades e as expectativas dos clientes e dos usuários, possibilitar o estabelecimento e desdobramento das metas de uma intervenção, embasar a análise crítica dos resultados da intervenção e do processo de tomada de decisão, e contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais, facilitar o planejamento e o controle do desempenho e viabilizar a análise comparativa do desempenho da organização em intervenções diversificadas. Beleza.
que a gente conversou na ideia do Balance Scorecard, que a gente vai conversando em todos os sistemas ali de gestão, né? Aí o material que eu trouxe, ele detalha bastante, então ele diz assim, ó, o que é um índice, o que é uma taxa quociente, né? Taxa quociente é o número de vezes que um fato ocorreu, dividido pelo número de vezes que ele poderia ter ocorrido. O índice, né, é a divisão ali, a razão entre dois valores. Então, números absolutos, fatos, e daí eu tenho, né, a respeito dos indicadores do desempenho, indicadores de processo. Então, eu tenho indicadores relacionados à qualidade, que daí ele traz, né, no material, no autor, a respeito, vai ser tratado como, né, indicadores de eficácia, indicadores de produtividade, de eficiência e indicadores de capacidade. Eu vou detalhar, então, nos próximos slides o que vem a ser cada um deles, tá? De qualidade ou eficácia, né? Medem como o produto ou serviço é percebido pelos usuários e se atende aos requisitos desses usuários, né? Ideia de eficácia e eficiência, né? Eficácia, ela se atingiu a finalidade. Podem ser aplicados para a organização como um todo, para um processo ou para uma área. Então, exemplos. Aqui ele vai verificar o percentual de atendimento, ó. Número de pessoas atendidas pelo número total de pessoas necessitando de atendimento. Ele vai ver, né, qual foi a eficácia. Outro indicador, indicador de pontualidade. Número de atendimentos pontuais pelo total de atendimentos, né? Então, desses atendimentos, desse total de atendimentos, quantos que foram pontuais? Aí ele vai verificar qual que é a eficácia dele, ok? Beleza. Aí diz, a comparação dos indicadores com um parâmetro ou padrão, né, ideal, é que indicará qual que é a eficácia. Então, vou fazer um comparativo, eu tenho, digamos, várias unidades, então eu faço o comparativo entre as unidades, né? Depois eu vou estabelecendo metas de melhoria, ou com os meus concorrentes, para ver qual que é a minha situação frente aos concorrentes. Indicadores de produtividade ou de eficiência são ligados à eficiência e tratam da utilização dos recursos para geração de produtos e serviços, né? Medem o que se passa no interior dos processos e atividades, né? A ideia do meio, né? O caminho, eficiência. Permitindo identificar problemas, preveni-los e corrigi-los, né? Permitem uma avaliação do esforço empregado para gerar os produtos e serviços. Então, deve andar lado a lado com a qualidade, né, ou eficácia. Também não pode estar desalinhado, né? É claro que aqui a gente está avaliando o meio, né? A eficácia a gente está avaliando o resultado final. Mas ele também tem que ter uma relação. Não adianta, digamos assim, eu trabalhar só a questão da eficiência sem ter nenhuma preocupação ali com o resultado. Expresso a relação, então, né, do total produzido, recursos utilizados, por exemplo, total produzido sobre recursos utilizados. Por fim, indicadores da capacidade. Indicadores da capacidade, eles vão medir a capacidade de resposta de um processo por meio da relação entre as saídas produzidas por unidade de tempo. Então, exemplos, né? O número de atendimentos por mês, o número de correspondências enviadas, o número de clientes atendidos, para justamente, né, verificar ali como é que foi o resultado e o quanto que ele consegue, quanto que ele tem capacidade, né, de atender. Por quê? Se ele tiver já num patamar, ele vai identificar assim, olha, eu estou muito próximo de atingir minha capacidade máxima, né? Para que a gente consiga aumentar isso ali, vai ser necessário, né? Aí você vai ver quais são os recursos, né? Mais maquinário, mais mão de obra vai demandar mais treinamento, né? Do maquinário, qual que é o maquinário, bem interessante, né? Alguns atributos necessários para os indicadores. Atributos eles, né? Adaptabilidade, ou seja, a capacidade de resposta às mudanças do ambiente, como o comportamento e exigência dos clientes. Então, se houver necessidade de você poder adaptar esses indicadores, eles têm que realmente ser representativos, né? Eles têm que demonstrar uma realidade. Então, captação das etapas e atributos ou características mais importantes que se pretende avaliar. Fidedignidade e abrangência, os indicadores devem ser precisos e atender aos objetivos. De nada adianta, assim, ó, não se tem indicadores por ter, né? A ideia é justamente você mensurar para ver se você está conseguindo, com as mudanças, obter melhorias. Então, o objetivo era reduzir a inadimplência, reduzir o retrabalho, aí você vai tomar uma série de medidas. Esse indicador, esse resultado, ele tem que estar alinhado a isso. Só que
não adianta esse resultado ele não condizer com a realidade, ele não ser fidedigno, né? Porque senão você vai acabar se acomodando, dizendo, pronto, atingi a minha meta, e não vai ser nada disso, não era realmente isso, né? E até é importante também comentar o seguinte, acontece muito da equipe, né? Está focada para atingir a meta, ela atinge a meta e depois ela acaba dando uma relaxada. Aí volta, né, a um resultado não satisfatório. Então, isso é um cuidado para se ter, né? Que ao longo do tempo também a equipe esteja focada em manter o resultado e aprimorar, né? Simplicidade, facilidade de ser compreendido e aplicado tanto pelos executores quanto pelos que receberão os resultados, né? Os nomes e expressões devem ser conhecidos e entendidos. Não adianta utilizar uma nomenclatura que ninguém entenda ou que é tão difícil que ninguém consegue chegar, né, a obter os resultados. Então a ideia é que você consiga, né, os atributos ali, as características necessárias, é que também seja simples, né, de entender. Rastreabilidade, facilidade para a identificação da origem dos dados, né, o seu registro e a manutenção, e a disponibilidade, facilidade de acesso para a coleta de dados, estando disponível, né, a tempo, sem distorções, servindo de base para que as decisões sejam tomadas. Economia, não deve requerer um tempo demasiado, né? Meu Deus, onde é que foi que eu li? Estava lendo recentemente, me lembrei, acho que eu comentei isso para vocês, né? Uma situação onde um gestor, ele comentou o seguinte, né? Isso era um documentário fora do Brasil, e daí ele falou que ele estava em Nova York, e daí em Nova York tinha o prédio inteiro e fazendo as informações e coletando as informações, e ele falou assim, olha, eu tinha sido contratado com nível alto da organização, e ele queria entender o que o prédio fazia ali em Nova York, o que eles faziam. Aí eles falaram assim para ele, olha, aqui a gente faz uma série de cálculos bem complexos e tudo mais, né, super importantes e bem interessantes. Já comentei isso com vocês? Acho que não, né? Aí ele falou, não, então vou passar mais alguns dias para conseguir compreender o que eles faziam em Nova York. Aí ele não entendeu, tá? Passou alguns dias e não entendeu. Aí ele falou, olha, eu vou agora conhecer a fábrica que fica em outro estado, né? Uma das unidades, né? Para quem era reportado as informações para Nova York. E eles falaram assim, o cara lá, você não precisa nem ir até lá, não precisa nem ir até na fábrica, porque na verdade você tem todas as informações aqui. A gente é que toma a decisão, a gente que sabe, né? O cara da fábrica nem sabe lá o que ele está fazendo. Enfim, ele foi até a fábrica e foi conhecer. Chegando lá na fábrica, ele falou assim, olha, eu queria entender o que tipo assim, o que você precisa lá de Nova York, né? Eram, tipo assim, várias unidades, andares do prédio. Ele falou, olha, eu na verdade não preciso de nada. O que acontece é o seguinte, se não existisse a unidade de Nova York, eu podia ter uma quantidade, não me recordo da quantidade, mas digamos assim que era 20 ou 30 funcionários a menos. Ele falou assim, como assim? Ele falou assim, além de Nova York, na minha concepção do que eu tenho aqui, não servir para nada, né? Ela me demanda uma série de funcionários aqui dentro da empresa para emitir os relatórios para Nova York, tá? Isso é bem interessante, até essa localidade, depois eu passo em outro momento a informação. Esse cara, hoje em dia, ele trabalha para o governo americano, e o que aconteceu? Né? Ele disse que na época ele era novo, e que se fosse hoje teria sido mais rápido. Ele ainda voltou para Nova York, e ele ainda levou, não lembro quanto tempo, mas tipo, um tempinho, né, inferior a um mês, para ele despedir o prédio inteiro de Nova York. Ele descobriu o seguinte, que você acabou criando uma estrutura administrativa que ficava gerando os relatórios que nem eles sabiam para quê. Então, assim, beleza, é claro que é importante ter os indicadores, né? Você ter uma boa, para ajudar na tomada de decisão. Agora, você ter diversas pessoas, você tinha praticamente, era quase que nem aquela, tem uma história que eles contam, né? Que daí você tem algumas pessoas que estão trabalhando e toda uma outra equipe cuidando só da parte administrativa. Até que chega num patamar que a parte administrativa, que era o caso dessa história, era muito maior, né, do que a necessidade. Então ele poderia ter uma estrutura administrativa muito menor, e isso ia fazer não só com que houvesse uma redução de custos,
mas que, na verdade, houvesse uma melhoria, que nem ele disse, né? Então, assim, eu precisaria de menos tantas pessoas aqui, porque só estão mandando informações que para Nova York, a princípio, não serve para nada, tá? Então, é claro que a gente tem todo um desenvolvimento tecnológico. Esse desenvolvimento tecnológico vai fazendo com que, né, muitas das coisas que antes demandavam alguém para estar anotando e para que gerasse os relatórios, hoje em dia o próprio sistema ele é todo automatizado e ele já vai gerando relatórios automaticamente. Então você não precisa mais, né, alimentar os dados de forma quase que manual para depois você gerar o relatório. Já é automático, né? A gente teve oportunidade em vários momentos do Tiago comentando ali a respeito da atividade dele, né? Então, assim, hoje em dia ele tem na empresa dele tudo automatizado e aqueles relatórios são automáticos, né? E cada vez uma medição muito maior e até uma forma de conseguir identificar até quais são os pontos, até sugerindo quais pontos podem ser melhorados, tá? Atributos, né? Praticidade, que é a garantia que realmente funciona na prática e permite a tomada de decisões gerenciais, e estabilidade, garantia de que é gerado em rotinas de processo e permanece ao longo do tempo. Aí aqui ele traz a ideia da construção dos indicadores, né? E ele diz, olha, como é que você faz, né? Nome do indicador, a fórmula, o tipo, e daí você vai ter, aqui como eles fizeram, ó, o nome do indicador, né? Medicamentos em falta, a sigla, a fórmula, o objetivo, a meta, né? Que é muito o que a gente tem trabalhado ali com a ISO. A gente viu com a ISO lá, né? Você trabalhar todo o mapeamento de processo, estabelecer objetivos, estabelecer indicadores para controle, beleza, tá? Aqui é a implantação, né? Necessidade de comprometimento da direção, necessário fazer um piloto para verificar, né? Se está realmente atendendo, se condiz ali com a realidade, se é viável, possível, prático, envolvimento dos colaboradores, uma postura proativa de todos, capacitação, transparência e constância no propósito. Aí o que eu queria trazer para vocês, isso aqui vem, ó, a avaliação estratégica da qualidade, tá? É o autor e o livro, e os indicadores que eu havia comentado para vocês. Então, assim, ó, exemplos aqui, né? Qual que é o elemento, qual que é o fator e qual que é a medida. Então, fator, desperdício, falha ou erros observados por período, unidades por hora. Excesso de documentos, né? Aí são alguns fatores aqui, ó, para estruturar esses indicadores. Então, né, tempo de gasto por pessoa, por documento no período é um fator, a medida, percentual do tempo útil por pessoa por mês. Nível de ruído, número do médio de decibéis por área. Idade dos equipamentos, para avaliar a questão tecnológica, valor médio da idade dos equipamentos do setor. Motivação, treinamento. Então, ele traz uma série de, né, fatores, qual a unidade de medida ali, para você trabalhar os indicadores, tá? A respeito da rotatividade, ó, tempo de permanência dos operadores por setor, elemento absenteísmo, né, faltas por setor por período, participação do mercado, defeitos, ações sociais da empresa, e que nem a gente vê, né? Aqui eu tenho situações, ó, desses indicadores da qualidade, que eles vão estar relacionados, né, à questão aqui, ó, das pessoas lá, né? Capacitação, treinamento. Eu tenho situações que vão estar relacionadas à produção, né? Então a gente vê que várias situações aqui relacionadas à questão da produção, né? A questão da pessoa, do clima, do ambiente organizacional, situações também que envolvem a percepção do cliente, né? Ó, aceitação de produtos novos pelo mercado, avaliar a participação no mercado. Então, você tem indicadores aqui, como a gente viu as perspectivas, eles poderiam se encaixar, né, em uma ali, de cada uma daquelas 4 perspectivas ali que a gente trabalhou no Balance Scorecard, tá? Esse material é interessante, deixei ele para o nosso último encontro, para que vocês estivessem ali no processo de melhoria das organizações onde vocês atuam ou trabalham, né? Algumas sugestões, né? Que tipo uma ideia de um checklist, você verifica e fala assim, poxa, esse indicador aqui é um indicador que, pô, eu poderia trabalhar aqui com um indicador nesse sentido. Ou
às vezes você, verificando aqui, né, algum item, alguma coisa assim, você fala assim, cara, já sei, isso aqui pode me servir para mim desenvolver, né, esse objetivo é desenvolver um indicador aqui para minha empresa, que não é aquele, mas é um outro. Quando a gente abordou a respeito do Balance Scorecard, comentei para vocês que a elaboração dos indicadores dependeria de cada empresa e de cada setor, né? Os autores do Balance Scorecard trouxeram as perspectivas. Comentei também que, né, eu tive também esse do Balance Scorecard, tive no mestrado, e um dos professores, que é com pós-doutorado, né, ele trabalhou com, ele acrescentou uma quinta perspectiva. Então, assim, você pode fazer alterações nas perspectivas? Pode, né? Ele não vai ser, digamos, assim como se fosse um Balance Scorecard modificado. Assim como a questão dos indicadores, são os indicadores para que você consiga melhor avaliar, né, o desempenho, né, da sua organização frente àqueles objetivos. Então, objetivo, perspectiva ou indicador, e você vai estabelecer as metas, tá? Então, esse material dos indicadores, o intuito, né, é apresentar para vocês indicadores, né, trazidos como os indicadores da qualidade, com sugestões aqui e exemplos de indicadores, tá? Ó, em síntese, né, indicadores servem para medir e avaliar, né? Naquela ideia de melhoria contínua, né? Então, para aperfeiçoar e promover ali a melhoria contínua, tá? Algumas perguntas ali para avaliar o que melhorar, por que melhorar, quanto melhorar e como melhorar, né? E apertei o botão errado aqui. Ó, aqui o exercício, o objetivo não é trabalhar o exercício, mas a ideia era justamente apresentar vários indicadores, tá? Quero mostrar para vocês o seguinte, nós havíamos comentado aqui, ó, né, que eu tenho cada uma aqui das etapas aqui, desde, digamos, o momento, né, em que a pessoa entra no supermercado, dependendo, às vezes você pode dizer assim, professor, eu quero avaliar antes até dele entrar no supermercado. Eu quero avaliar como é que ele vai perceber o meu supermercado, porque no momento que ele entra, ele já tomou a decisão de vir, né, para a minha empresa. Beleza, tá? E aqui a gente tem várias etapas. O que eu quero mostrar para vocês? Quero mostrar isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó, eu trouxe só a título de exemplo, né? Então, assim, ó, como uma ideia, né, de um fluxograma, né? Então eu tenho, ó, cada uma das etapas, né? Desde o cliente chegar, ser atendido, faz o pedido, espera, come, paga e vai embora, tá? De uma forma simplificada com a linguagem deles, né? Então, qual que pode ser o problema ou a falha e onde é que pode ser melhorado? Ele é bem legal e ele é bem interessante. Então, por exemplo, assim, ó, requisitos da qualidade, ó, que eles trouxeram para o hot dog: higiene, qualidade dos ingredientes, né, horário de funcionamento e rapidez no preparo e atendimento. São os requisitos que eles trouxeram aqui, né, como fundamentais para o negócio, tá? Aí aqui, ó, problema ou falha? Pode ser que o local seja de difícil acesso, né? Possível solução: conhecimento acerca do lugar ideal para a instalação. Atendimento: demora ou atendimento ruim, né? Estar atento à chegada dos clientes, ter funcionários suficientes, né? Isso aqui vai demandar, essa possível solução vai demandar todo um planejamento, né? E até uma percepção, que a gente viu ali aquela questão da capacidade. Então, assim, para esse movimento, né, com essa equipe, qual que é a minha capacidade? Quantas pessoas eu vou precisar contratar? Então, a ideia, o que é? É o que a gente viu aqui, ó. É o que a gente viu aqui, né, como se fosse toda a ideia do ciclo, e ele pensando onde é que eu posso melhorar, com as possíveis sugestões. Se a gente for observar aqui, como modelo aqui dos requisitos da qualidade, você vai dizer assim, professor, aqui eu vejo que é super importante eu fazer o seguinte, eu fazer uma pesquisa, né, da satisfação. Poderia utilizar o modelo Kano, né? Com o modelo Kano você vai ver ali, ó, qual que é o nível de satisfação atual, né, para cada um ali dos requisitos ou dos atributos, qual que é a importância
que é dada pelo cliente em relação aos atributos, né, e também verificar como é que a concorrência, como é que você está, o seu negócio, frente à concorrência. Então, o que a gente está mostrando? Aqui uma forma, né, de você pensar o ciclo como um todo, né, quais são todas as etapas aqui que foram identificadas, isso aqui era de um exercício, né, então quais foram as etapas que foram identificadas, quais seriam as possíveis falhas com base ali na percepção do cliente, da própria empresa, né, e daí as sugestões apresentadas, e daí isso vai, né, ser baseado com a questão da mensuração das informações. Vocês têm acompanhado ao longo das aulas, né? Claro, tudo vai dependendo muito do negócio e do tamanho do negócio, né? Mas as grandes empresas, o que elas fazem, né? Que a gente viu quando a gente abordou a respeito de Six Sigma, do QFD, é feito toda uma análise, né, da satisfação, desdobramento da qualidade, a percepção, como é que você consegue fidelizar o cliente ou não. Quando é uma empresa bem pequenininha, dependendo, alguns podem dizer, professor, é até mais fácil. O empreendedor, às vezes, vai ele mesmo entregar a mercadoria para o cliente, né? Às vezes, tem um senhor aqui que eu fui ver um dia, ele era produtor rural, ele fez questão de visitar o cliente dele, ele como produtor rural, de chapéu e tudo, acompanhou o cara que estava fazendo a entrega da mercadoria, para pegar esse feedback, né? Agora, é claro, a empresa vai crescendo, ou é um processo que envolve, né, uma produção que vai envolver uma quantidade muito maior de atributos, então tem todo um planejamento, uma análise, a gente comentou, né, inclusive a questão, né, desenvolvimento de showrooms, aquela questão da pesquisa às cegas ali, que a pessoa não sabe qual que é o produto, várias possibilidades de se desenvolver essa pesquisa, tá? Beleza. Então, para cada um dos pontos, ó, espera no preparo, ele dá possíveis problemas e possíveis soluções, tá? E até para observar, né, se os requisitos da qualidade estão sendo cumpridos ou não. Outro exemplo. É aqui, ó. Atendimento rápido e qualificado, qualidade na realização de exames, de entrega no prazo e diagnósticos corretos, né? Então, isso aqui é atendimento no hospital, não urgência. Então, quais são os problemas ou falhas, né, possíveis aqui, e as possíveis soluções, ó. Como é que ele pode fazer para trabalhar? Se a gente for observar, vocês podem dizer assim, ah, professor, muito disso daqui a gente fez na empresa onde vocês trabalham, e a gente, para gerar possíveis soluções, utilizou da técnica do brainstorming, né? Através de brainstorming, a gente trouxe, né, junto com a equipe, possíveis soluções, né, para essas falhas. Legal? Beleza. Então, um outro exemplo aqui, né? Aqui um outro, ó. Aqui eu teria que, só pensando aqui, né? Teria que colocar mais alguns dados ali, mas beleza, né? E, ó, azul, vias aéreas. Requisitos da qualidade. O que foram mencionados? Bons preços, né? A questão também, não também só ter bons preços, não ter os horários, né, que sejam compatíveis ali com a necessidade. Vocês sabem, né? Quando você vai pegar um avião, alguma coisa, você fala assim, pô, eu tenho um compromisso em tal horário. Dependendo do horário de chegada, ele acaba inviabilizando. Você é obrigado a ir, talvez, um dia de antecedência. Então, o horário também é muito importante, né? A possibilidade de você, por exemplo, ter um compromisso em São Paulo, você conseguir se deslocar, né? Resolver o compromisso que você tem, a reunião, né? O negócio, fechar o negócio e conseguir retornar no mesmo dia. Pode ser que a passagem até não seja mais barata, só que você não vai ter o custo com a hospedagem, já compensa, né? Então, assim, ó, tem alguns critérios aqui, né? Bons preços, aliado a bons horários, segurança e cumprimento de prazo. Aqui, em relação à compra de passagem, né? Alguns problemas ou falhas, possíveis soluções. Então, erro no preço, erro no horário, melhorar instruções, melhorar o sistema. Check-in, filas, né? O que acontece? A gente tem cada vez mais atuado na automação, de tal forma, né, que o objetivo que é tentar, de todas as formas, possibilitar, né, que a informação seja clara, que o cliente consiga, vocês sabem, hoje em dia você faz tudo automaticamente, né, então, assim, que seja fácil, que seja claro para o cliente, que não gere dúvidas, né? O que muitas vezes você faz? Você possibilita que ele tenha aquela tela de confirmação, confirma tal data, que é tal dia da semana, tal horário, né? Ele confirma e ok. Aí você
resolve algumas falhas e é muito mais prático, né, dessa forma do que você, às vezes, com contato, às vezes o próprio funcionário, que na hora de numa ligação telefônica ou num atendimento presencial pode ouvir ou entender errado. É claro que não dá para usar 100%, é obrigatório você também ter um atendimento, nem todo mundo tem facilidade, ou alguém para estar assessorando, no mínimo, né? E aqui algumas possibilidades e sugestões, tá? Eu trouxe da Azul vias aéreas, da TAM também, né? Também não tem as sugestões. Exemplo aqui do McDonald's também, e com algumas sugestões. Convívio, restaurante, padaria. A ideia era o quê, né? É justamente, não preciso ele passar cada um, que já deu para ter uma base, né? Mas a ideia era justamente o quê? Conseguir mostrar como, né, de todas as etapas, desde o início do atendimento a todas as etapas do processo, como é que você pode fazer. Que, de certa forma, é a ideia do mapeamento do processo, que a gente viu quando a gente falou sobre a ISO 9001. Ou seja, esse é o processo, qual que é o processo que antecede, quais são os pontos, né, que vão fazer com que gere satisfação, quais são os critérios ali, os requisitos, né, os mínimos, como é que esse processo e a busca da melhoria contínua, né, ou até ali no mapeamento a gente conseguiu trabalhar até de uma forma mais detalhada, porque ele possibilitava, inclusive, você dizer assim, ó, talvez uma sugestão numa melhoria do equipamento, e você tinha um nível maior de detalhamento do que eu apresentei agora para vocês. Mas isso aqui é bem legal porque você consegue trabalhar de uma forma bem simplificada, né? Mas se não dá para fazer aquele material do mapeamento, tem a tela ali, e você consegue estabelecer, além, digamos, da possível solução, mas estabelecer o responsável, o indicador, o objetivo, a meta, tá? Com isso, a gente conseguiu finalizar todo o nosso material sobre gestão da qualidade, né? Esse é um material que, de certa forma, alguns pontos a gente já tinha até abordado, né? Mas agora eu trouxe para que a gente fizesse até uma forma mais detalhada um fechamento, tá? Vou parar a nossa gravação aqui e daí volto a conversar com vocês, tá? Só um pouquinho.